Glória a Deus. Graça e paz, shalom, igreja do arrebatamento. Graça e paz, shalom, você que nos ouve através da rede social, das redes sociais. É muito bom tê-los aqui conosco nessa noite para compartilhar daquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Grandes coisas tem feito o Senhor no nosso meio, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Quero dar boas-vindas a todos que nos assistem, todos que aqui se encontram. Muito obrigado pela sua presença, por sintonizar em nossos canais. Que Deus possa falar profundamente aos nossos corações nesta noite. Abra sua Bíblia no livro de segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 17 a seguir. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17 a seguir. Quem for encontrando, dê um glória a Deus. Se você que está nos assistindo não encontrou, corra, busque a sua Bíblia, uma caneta e começa a rabiscar tudo aquilo que Deus irá falar ao seu coração nessa noite, pois o Senhor está nesse lugar, amém? Ele está aí com você. O Espírito Santo, ele se move em onde você se encontra. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos entregou, e nos encarregou, melhor dizendo, da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Coloca a mão sobre o teu coração. Senhor, nós amamos a tua palavra. Sabemos que o teu Espírito é quem traz a revelação da tua palavra, e nessa noite nós precisamos da revelação. Que o teu Espírito possa trazer a palavra revelada a cada coração, Pai. Porque é no nome de Jesus que nós te buscamos hoje, para que possamos sair daqui desse lugar, ou da posição que nós nos encontramos, transformado pelo poder restaurador, sarador e vivificador da tua palavra. Teremos sempre o cuidado de tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aqueles que creem diz amém. Amém, pode se assentar. Aleluia, glória a Deus. Quero agradecer a todos também que nos visitam aqui hoje, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Eu gostaria de ministrar uma palavra, compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração nessa noite, que tem como tema: temos hoje uma oportunidade de recomeçar. Ah, pastor, mas sempre nós estamos falando de recomeço. Sim, pois o nosso Deus é um Deus de recomeço, que nos dá a oportunidade de recomeçar, vamos dizer assim. Quantos aqui já leram na palavra de Deus que diz que as misericórdias de Deus, ela se renova a cada manhã? E nós não podemos esquecer dessa promessa. Se a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, isso quer dizer que Deus nos dá uma oportunidade
todos os dias, todas as manhãs. E esse texto é um texto bastante interessante. Para nós entendermos aqui, o apóstolo Paulo traz essa carta, uma carta de orientação à igreja de Corinto. E se você leu todo o capítulo 5, ele começa trazendo uma promessa da morada eterna, da moradia eterna, não construída por mãos de homem, mas ele começa o capítulo 5, versículo 1, dizendo assim: estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna. O apóstolo Paulo traz essa palavra à igreja, mas a igreja também havia naquela época falsos profetas, enganadores. Eles se concentravam nas suas popularidades e na própria riqueza. E o apóstolo Paulo traz aqui uma palavra advertindo, trazendo conhecimento para a igreja, que a perfeita reconciliação, ela vem da parte de Deus. É Deus que nos dá essa perfeita, essa reconciliação. E nós precisamos entender, antes de nós entrarmos nesse tema, de uma oportunidade que Deus nos dá hoje, nós precisamos entender que a vida cristã, ela tem um começo. O momento da nossa decisão é o dia do grande começo na nossa carreira cristã, da nossa caminhada cristã. E ninguém nasce cristão, porque todos nascemos pecadores. O salmista, lá no capítulo 51, no versículo 5, ele já dizia isso: reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que concebeu a minha mãe. Eu preciso entender que eu sou um pecador, eu nasci pecador. Outra coisa, Romanos capítulo 3, no versículo 1 ao 23, também vai estar falando da nossa condição sem Cristo. E o versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós precisamos nascer de novo para receber a vida eterna. Não há como o homem entrar no reino de Deus se ele não nascer de novo. Jesus, naquele diálogo que ele teve com Nicodemos, narrado no Evangelho de João, no capítulo 3, quando ele olha para Nicodemos, um líder, um homem bastante reconhecido, e ele diz: é-vos necessário nascer de novo. Ele não entendeu aquela linguagem. Ele disse: como pode eu entrar no ventre de minha mãe e nascer sendo velho? Como pode? Mas Jesus estava explicando que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É-vos necessário nascer de novo. E às vezes até os crentes precisam nascer de novo. Porque quando nós falamos de crente, de cristão, de evangélico, às vezes a pessoa está até congregando, até assistindo, ouvindo a palavra de Deus, mas não se converteu ainda. Converter é mudar completamente de direção. É você estar nessa direção e você voltar para a direção oposta. Porque uma das coisas que acontece na vida do cristão, quando ele entrega a vida a Jesus, a vida dele é transformada. Ele começa a criar novos hábitos. O mundo já não oferece mais prazeres. A carne já não agrada mais os prazeres da carne. Porque ele busca algo que enriquece, que alegra o espírito, o homem espiritual. E todos precisam nascer de novo. Todos precisam receber a vida eterna. Mas às vezes, como eu falei, até os crentes precisam nascer de novo.
porque nós precisamos de um novo começo. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O texto que nós lemos, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Davi, ele entendeu muito bem isso quando ele escreveu o Salmo 51, quando ele pediu a Deus uma oportunidade de um recomeço. Nós todos conhecemos a história de Davi. Davi caiu em pecado, Davi teve a sua comunhão com Deus rompida por conta do pecado. E Davi, ele escreve algo tão interessante no capítulo 51 de Salmos. E eu quero ler apenas o versículo 1 que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a grande clemência, e apaga as minhas transgressões. Davi chega diante de Deus com um coração quebrantado, contrito. Porque, pastor, que nós precisamos desse recomeço, hoje nós estamos aqui para sentar à mesa com o Senhor, na ceia do Senhor, e nós precisamos olhar para nós nesse momento e ver se há em nós, pedir ao Senhor para fazer uma varredura em nós, que a luz da presença de Deus possa ser acendida dentro de nós, para que Deus possa ver se há algo de errado, ver se há em mim algum caminho mau. E Davi, ele traz aqui já um pedido de misericórdia, quando ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Ele traz aqui uma palavra, ele conhecedor de Deus. É como se ele dissesse: tu és um Deus de misericórdia. Tu jamais negarás a tua misericórdia para aqueles que se achegam diante de ti com um coração derramado, quebrantado, contrito. E ele diz: ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a grande clemência, apaga minhas transgressões. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar nessa noite, acerca da oportunidade que Deus nos dá hoje de recomeçar. Alguns passos simples para nós recomeçarmos a nossa vida com Deus. Talvez você pode nesse momento dizer: pastor, o senhor não sabe como está a minha vida, como eu me afastei dos caminhos de Deus. Talvez você que está me ouvindo nesta hora deve estar pensando isso: eu estou tão distante de Deus, Deus não pode, Ele não deve, Ele não vai me perdoar, porque o meu pecado é grande. Eu quero te dizer uma coisa: nenhum pecado é tão grande que o sangue de Jesus não possa apagar. Nenhum pecado é tão grande que Deus não possa perdoar. O que faz toda a diferença é como eu estou me dirigindo a Deus para pedir a sua misericórdia. E alguns passos simples para um novo começo: confesse o pecado, reconheça que é um pecador, reconheça que você tem pecado contra Deus. Nós só podemos ajudar alguém quando essa pessoa reconhece que ela está errada. Deus só pode ajudar alguém quando essa pessoa reconhece que ela está errada. Antes de Davi reconhecer o seu erro, ele tentou consertar de todas as maneiras. Nós conhecemos a história de Davi. Ele tentou de todas as formas, até o momento em que ele caiu em si e ele reconheceu que ele pecou. Quando ele diz: eu pequei contra ti somente eu pequei. E aqui, querido, está o segredo de como nós recomeçar. Reconhecer que nós temos pecado sim contra Deus. Uns a níveis mais profundos,
outros em níveis menores. Mas na Bíblia você não vai encontrar pecadinho, pecado e pecadão. Não, tudo é pecado. Errou o alvo, transgrediu a lei de Deus, a palavra de Deus, cometeu o pecado. E esse reconhecer que pecou, quando eu reconheço que eu pequei, que eu transgredi, eu tenho um favor de Deus a meu favor. Eu tenho a misericórdia de Deus, vamos dizer assim, ao meu favor. Porque quando eu confesso e deixo, eu vou alcançar a misericórdia de Deus. E como é que Deus sabe que nós vamos deixar? Porque Deus sabe hoje e Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Deus conhece o meu coração. Não adianta nós queremos enganar a Deus, dizer não, eu vou chegar diante de Deus, eu vou pedir perdão, e amanhã eu volto a praticar, e depois eu peço perdão e Ele vai me perdoar. Não, Deus sabe a motivação do seu coração. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Davi então, ele chega diante de Deus, com o coração quebrantado, reconheceu que pecou, e ele pede pela misericórdia de Deus. Confesse o pecado e receba o perdão de Deus. O texto que nós lemos aí diz que as coisas velhas já passaram. Queridos, às vezes eu vejo as pessoas julgando outras pessoas, e muitas vezes trazendo o passado das pessoas, como se ela tivesse cometido aquele pecado, aquela transgressão naquele dia. E às vezes eu falo para as pessoas da seguinte forma: se Deus fosse me julgar, da data de 25 de junho de 1999 para trás, eu estaria perdido. Eu estaria perdido, não havia esperança para mim. Eu estava completamente perdido. Mas, queridos, entenda que essas coisas se passaram. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. A partir do momento que eu tenho uma aliança com Cristo, o meu passado, querido, ele é apagado. Ou melhor, ele é lançado no mar do esquecimento. Ou melhor, existe uma placa no mar do esquecimento que diz: é proibido pescar. Então, trazer o passado para muitas vezes nos condenar, querido, é algo do diabo, não é de Deus. Porque o pecado confessado e perdoado, Deus lança fora. Amém? As coisas velhas já passaram, nós precisamos viver o novo de Deus. E isso pode acontecer hoje. Talvez, olha, pastor, eu era um homem de Deus, eu era uma mulher de Deus, eu exercia o ministério na igreja, eu trabalhava na igreja. Talvez você que está me ouvindo, e por um momento houve um deslize, se afastou do caminho do Senhor. Mas eu quero te dizer que assim como o pai do filho pródigo, todos os dias estava olhando para avistar, para ver se o filho estava voltando, assim é Deus. Ele espera você cair em si, Ele aguarda que você caia em si e volte o mais rápido possível. Então, amados, primeira coisa, confesse o pecado, recebe o perdão de Deus. Amém? E nós precisamos crer isso com relação ao nosso passado. O salmista, no capítulo 103, versículo 12, diz assim: assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Olha que tremendo. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim Deus faz quando nós confessamos o nosso pecado. Ele vai para longe, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? E nós precisamos crer nisso. É meu papel, é crer em relação aos pecados confessados. Porque muitas vezes pessoas confessam o pecado ao Senhor,
às vezes se derrama na presença de Deus, arrepende verdadeiramente, confessa o pecado, mas lá na frente, o espírito do acusador vem e acusa a pessoa. E nessa hora nós precisamos abrir a nossa boca e dizer: os meus pecados já foram confessados e perdoados. A minha vida já foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Eu sou justificado. Jesus declarou-me justo, porque eu sou justificado em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Aleluia! Qual é a segurança que eu tenho em falar isso? Que o pecado confessado, eu posso ter a certeza que ele é perdoado, porque está escrito na palavra. 1 João 1,9 diz: se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificará de qualquer injustiça. Então, uma promessa de Deus, eu posso tomar posse dessa promessa. Então, confesse o pecado e não permita ser atormentado por pecado que Deus já perdoou. Não permita. Se viu um espírito de acusador, lança a palavra e diz: olha, os meus pecados já foram perdoados. Amém? Glória a Deus. Mas também um novo começo requer perdoar outros. Nós conhecemos a história na Bíblia que fala de um homem que recebeu perdão e não perdoou o seu conservo. E veio os verdugos e atormentaram. Tem muitas pessoas vivendo atormentada porque não consegue perdoar outras pessoas. E há uma condição para nós recebermos o perdão de Deus: eu preciso perdoar as pessoas que me ofenderam. No Pai Nosso, Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 6: se perdoar as vossas ofensas, se perdoar quem tem te ofendido, assim vosso Pai também perdoará. Então, amados, para nós viver esse novo começo, também requer perdoar outros. Efésios capítulo 4, no versículo 30 a 32, diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Queridos, a falta de perdão é tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. A pessoa vai morrendo. Então, o que nós precisamos entender, além de eu pedir perdão a Deus, eu também preciso perdoar as pessoas que têm me ofendido. E o perdão é uma decisão. A partir do momento que eu decido perdoar, o Espírito de Deus começa a trabalhar em nós, e nós vamos perdoar as pessoas, e vamos dormir mais tranquilo. Os demônios não irão nos atormentar, porque nós liberamos aquela pessoa para prosperar. Amém? Aleluia! Porque muitos, queridos, muitos estão na caminhada cristã e se negam a perdoar as pessoas, e não tem uma vida feliz, tem uma vida cada vez mais difícil, porque falta o liberado perdão. Também nós podemos perdoar, porque também nós temos sido perdoados. Na medida que eu perdoo, eu sou perdoado. Quando eu perdoo alguém, eu vou estar abrindo porta para que as pessoas também me perdoem. Porque, querido, quando nós estamos falando de perdão, porque quem convive com pessoas, de uma hora ou outra vai ser machucada, ou irá machucar alguém. Porque muitas vezes nós machucamos outras pessoas sem mesmo
ter a intenção. Às vezes uma resposta que nós damos, às vezes uma resposta que nós recebemos nos machuca. Às vezes você está com tanta expectativa para algo, mas alguém joga um balde de água fria, e ali entra uma semente nos nossos corações, e aquilo nos faz muito mal. E nós nunca fomos tão ofendidos como nós ofendemos a Deus. Você imagina se Deus usasse da mesma medida que nós usamos para com os outros? Porque o ser humano já é da sua natureza de misericórdia, quero para mim e justiça para os outros. Quero misericórdia para mim e justiça para os outros. Então isso já é natural. Se Deus fosse usar dessa mesma medida, o que seria de nós? E uma vez que nós recebemos o perdão de Deus, queridos, nós precisamos viver como pessoas que realmente recebeu esse perdão e que o nosso pecado foi lançado no mar do esquecimento. Aleluia. Segundo ponto, temos esperança por meio da fé. No capítulo 5 do texto que nós lemos de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: tudo isso provém de Deus. Entende que o texto está falando, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Todas as coisas provêm de Deus. Então nós começamos com Deus. Esse recomeço é através da fé que nós temos em Cristo Jesus. A fé na salvação. A fé de que nós nascemos de novo. Eu sou nascido de novo. Ah, mas você era assim, você era assado. Agora depois que entregou a vida a Jesus, quer viver como um santo. Mas é isso que a palavra de Deus nos diz. Eu sou uma nova criatura. Aquele velho homem já foi. Amém? Já era. Não está mais. Porque Deus te fez um novo homem, uma nova mulher. Amém? Se passaram. E isso nós podemos fazer apenas quando nós cremos. Porque todas as coisas provêm de Deus. E nós começamos justamente pela fé. Crendo. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: portanto, havendo sido justificado. Queridos, isso é tremendo. Quando a palavra de Deus diz que portanto, havendo sido justificado pela fé. Justificado quer dizer declarado justo. Que tremendo. Você olha para o seu passado e diz assim: olha, meu Deus. E é uma das coisas difíceis de dar compreensão do novo convertido, quando ele olha para o seu passado negro e ele entende como é que pode isso. É porque nós somos declarados justos. Em Cristo Jesus nós somos justificados. Portanto, havendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Esse texto que nós acabamos de ler, quando o apóstolo Paulo estava escrevendo, ele traz aqui no capítulo 5, nos primeiros versículos, ele traz aqui algumas afirmações para a igreja de Corinto. Ele estava dizendo para a igreja de Corinto: olha, nós vivemos o que pregamos. Eu e os meus discípulos, nós estamos aqui te ensinando vocês aquilo que nós estamos vivendo. Ao contrário daqueles que estão me acusando. Porque
aí no versículo 12 e 13, havia pessoas que estavam acusando Paulo de louco, que ele tinha enlouquecido. Ele estava tão apaixonado por Jesus, que as pessoas olhavam e diziam: esse homem, ele está com problema. Esse homem, ele está desequilibrado emocionalmente. E o apóstolo Paulo traz uma palavra para a igreja dizendo: olha, nós vivemos o que nós pregamos. E o que nós estamos fazendo aqui é te dando a oportunidade para vocês verem em nós aquilo que Deus fez em nós, e dando uma oportunidade para vocês conhecer a Cristo, para vocês se defenderem desses falsos profetas que estão aí. Então, tudo isso é por meio da fé. Tudo isso provém de Deus. Foi Deus que proveu Jesus, o segundo Adão, para nos resgatar do lamaçal do pecado, da condenação eterna, para nos transportar para o seu reino de glória e de luz. Porquanto pela graça nós somos salvos. E toda vida cristã, queridos, é uma experiência de fé. Olhamos para o nosso passado, é uma experiência de fé. Quantas experiências nós já tivemos? Você que nasceu o mês passado, você que entregou a sua vida a Jesus na semana passada, experiências de fé, experiências sobrenaturais. Então, toda a vida cristã é uma experiência de fé. Por isso que o texto diz que o justo viverá a fé. Não podemos viver daquilo que nós estamos ouvindo, nem aquilo que nós estamos vendo. Nós precisamos viver pelo aquilo que nós cremos. O guarda de Israel, ele não dorme, ele não cochila. Em todo o tempo ele está para cuidar de mim e de você. Amém. Abacuque capítulo 2 versículo 3 diz: porquanto essa visão se cumprirá no tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim, não falhará, ainda que demore, aguarde-a, confiante, porque ela certamente virá e não se tardará. Isso aqui é uma visão de fé. É preciso crer ao ouvir o que Deus estava falando. Romanos capítulo 1 versículo 17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E esse texto, quando Martinho Lutero leu essa palavra em Romanos, foi onde ele foi despertado, que era pela graça que era salvo, que o justo viverá pela fé, somente pela palavra. E aí houve um despertamento, onde Martinho Lutero escreveu as 95 teses, e nasceu o protestantismo. Então, amados, o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3 versículo 11 diz: é portanto evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Fala para a pessoa que está do seu lado e diz para ela assim: nós viveremos pela fé. E a fé, querido, é uma confiança total no Senhor. Eu preciso ter essa confiança total, porque a fé, essa confiança total no Senhor, ela é o oposto do medo. Quantas pessoas vivem aprisionada pelo medo, aprisionada pelo medo? Porque é necessário ter fé no Senhor, é necessário ter fé. À medida que a fé aumenta, o medo vai diminuindo. Tem pessoas que não conseguem dormir só em casa. Tem pessoas que não conseguem fechar os olhos nem mesmo para orar, para adorar o Senhor, por causa do medo. Mas quando a minha fé ela é aumentada, o medo vai desaparecendo. Na medida que a minha fé aumenta, o medo vai desaparecendo. Amém? Por que há tantos
tantos crentes, há tantas pessoas que creem na palavra de Deus com ansiedade. Por que ainda existe tanta ansiedade no meio do povo de Deus? Um povo ansioso, porque precisa, querido, colocar o coração em Deus, descansar em Deus. Porque quando nós confiamos totalmente no Senhor, há um descanso em nossos corações. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz assim: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, aleluia, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Fala assim: o meu Senhor é rico. Jesus, Ele tem muitas riquezas. Deus suprirá todas as vossas necessidades. Deus suprirá em Cristo toda a sua necessidade. Amém? Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 34 diz assim: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Não preocupeis com o dia da manhã. Lança fora toda ansiedade, todo medo, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Se esquecermos que todas as coisas são possíveis para Deus, nós vamos ficar ansiosos. Mas não devemos esquecer, tudo é possível. Todas as coisas são possíveis para o Deus que nós servimos. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. A fé, ela faz tudo em nós, no nosso interior e também no nosso exterior. Amém. E a fé, uma das melhores definições que eu já ouvi sobre fé. A fé é você pisar o primeiro degrau da escada sem ver a escada. Isso é fé. É você crer que Deus colocou uma escada e você, com fé, você vai colocar o seu pé no primeiro degrau da escada. E por último, podemos alcançar plenitude por meio do Evangelho. O texto, querido, que nós lemos do 18 ao 24 aí de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 24, o 18 nós já lemos o 19 agora, vou ler novamente o versículo 18, que diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Aleluia. Por último, querido, Deus Ele nos entregou, Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Fomos comissionados para falar a outros acerca do amor de Cristo. Deus nos confiou esse ministério. Nós temos que ser apaziguador, aquele que traz paz, não aquele que traz lenha na fogueira, não aquele que vai fazer com que as pessoas, não é isso. Nós precisamos entender que Deus nos deu o ministério da reconciliação, tanto para com os outros, como também para com Deus. Deus nos chama para vivermos como embaixadores de Cristo,
representantes do céu aqui na terra, vivendo sobre a lei do céu. Um embaixador, ele vai para outro país, mas ele tem as leis do seu país de origem. Ele vive através daquelas orientações da lei do seu país. E nós somos chamados para levar outros à reconciliação com Deus. Amém? Coloque-se de pé nesse momento. Feche seus olhos. Aleluia. Gostaria nessa noite saber se você já começou a sua vida com Cristo. Você já nasceu de novo? Você já reconciliou com Cristo? Você tem perdido, ou você já perdeu a alegria da salvação? Se isso está acontecendo com você hoje, Deus te dá uma oportunidade de recomeçar. Se você está tão distante de Cristo, se a circunstância te levaram para longe da presença do Pai, se você hoje se sente apagado ou apagada, se as coisas hoje para você parece que nada te traz alegria e satisfação, por conta desse distanciamento, o Senhor nessa noite te dá uma oportunidade de se aproximar. O Senhor te dá uma oportunidade de você reconciliar com Jesus. Hoje é dia de salvação na sua casa. Hoje é dia de salvação na sua vida, porque o Senhor, Ele te trouxe essa palavra hoje, para que você entenda que é necessário nascer de novo. É necessário voltar para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Ele te espera. As mãos do Senhor, ela nunca teve encolhida a seu favor. Sempre as mãos de Deus, elas estão prontas para te receber. O ouvido do Senhor esteve sempre e está inclinado para ouvir a sua oração, o seu clamor nessa noite. Portanto, eu te desafio hoje. Olha para o Deus. Olha para um Pai que te ama. Um Pai que tem misericórdia de ti, que tem misericórdia de nós. Reconheça que você é um pecador, que é uma pecadora. Volte-se para Deus hoje enquanto é tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Deus te dá uma oportunidade hoje de reconciliar. Uma oportunidade de reconciliação. Portanto, reconheça o seu pecado. Apresente o seu pecado diante de Deus como Davi. Senhor, tenha misericórdia de mim. Que a tua misericórdia possa me alcançar nessa noite. E que eu possa viver para sempre ao teu lado. Talvez você se encontre nesse momento como Davi, com os ossos, com os dores dos ossos, abatido, triste. Mas há uma alegria da parte de Deus para você nessa noite. A condição que você está nesse momento, Deus pode transformar. E tudo o que você precisa, confesse o seu pecado. Chega para Deus agora, diz: Senhor, me perdoe. Pecado tem nome. Talvez você não dê conta de lembrar de todos eles, mas isso, peça perdão apenas àqueles pecados que o Senhor trouxe à memória. E no decorrer da tua caminhada cristã, o Senhor irá completar a obra em sua vida. Entenda isso. Peça perdão. Deus te dá uma oportunidade hoje de reconciliar. Confesse o pecado e receba o perdão de Deus.
Aumenta a minha fé. Eu quero viver por fé, pois a tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Aumenta a minha fé, Senhor, para que eu venha firmar os meus passos em ti, que eu não venha olhar para trás. Eu te garanto uma coisa, que o pecado que você confessou hoje, agora, você pode ter certeza de que Deus te perdoa. Deus te perdoou. E você pode viver uma vida nova a partir de agora, pois Deus te dá uma oportunidade de recomeçar. E o Senhor também, Ele quer confiar um ministério a você. Talvez um ministério que ficou para trás, mas Deus quer confiar esse ministério. Deus não tem plano B para você, o plano de Deus é o mesmo. Está lá no mesmo lugar que você deixou. Volte para Deus, e Deus fará você recomeçar de uma forma diferente, maduro. Por isso, nesta hora, curva a sua cabeça e repita essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu me arrependo de ter pecado contra Ti. E hoje eu entendo que o Senhor me dá uma oportunidade de recomeçar. E eu abraço essa oportunidade. Senhor Jesus, eu quero reconciliar contigo. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Quero entregar os meus sonhos, todos os meus planos, a minha família. Eu entrego tudo, Senhor, em tuas mãos. E eu te recebo, Senhor Jesus, como o meu Senhor e como o meu Salvador. Receba a minha vida, pois a partir de hoje ela está em tuas mãos, e eu viverei todos os planos que o Senhor sonhou para mim. Amém.